Olá, seja muito bem-vindo à live de hoje. Aqui vamos discutir as estratégias de mais de 20% de redução de custos para a sua empresa. E essa jornada foi pensada especificamente para pequenas e médias empresas. Eu sou André Freitas, sou engenheiro mecânico e trabalho há mais de 20 anos com compras estratégicas. E com foco de redução de custos, é claro. E o tema de hoje é: custos reduzidos garantem resultados positivos? Eu trouxe esse tema porque é um tema bastante propício para a questão de redução de custos. Tipo, custos reduzidos garantem resultados positivos. Até rima, né? Então, eu vou falar sobre uma coisa delicada agora, sobre a questão da crise econômica, em função da pandemia, que ainda deixa certos vestígios no país, né? E puxa, chega a ser meio complicado até, porque a perspectiva é que agora em 2022 a inflação e a alta de juros ainda afetem a economia, né? Isso está bem claro para todos. E que fica também, outra coisa fica clara também, infelizmente, é que só em 2023 a gente vai ter alguma melhora, ou talvez uma percepção de transição para um período um pouquinho melhor, né? Então, é uma coisa bem complicada, mas a gente deve comentar sobre isso, né? E ainda que haja uma perspectiva de retomada da economia, a inflação eleva consideravelmente o custo de tudo, né? Impactando muitas vezes nas receitas e gastos. Então, essa inflação provavelmente ela vai impactar bastante nas receitas das empresas e nos gastos, infelizmente. É o cenário atual, né? Infelizmente é o que a gente está passando e a gente não pode ter uma venda nos olhos do que está ocorrendo, né? A gente tem que enfrentar, de certa forma, de uma maneira mais lógica e prática e de uma maneira que a gente consiga lidar com esse sistema. Outra coisa que eu notei que achei interessante seria para melhorar resultados é reduzir custos. Isso eu deixo bem enfático isso, porque eu acho que é até uma espécie de mantra, né? Você melhora resultados e você reduz seus custos. Uma coisa está ligada à outra, né? E essas duas variáveis são a chave para você ter sucesso em 2022. Repito novamente: melhorar os resultados e reduzir seus custos. Uma variável que vai te acompanhar em 2022 inteiro para que você consiga atingir o seu resultado esperado e o seu resultado planejado. Porém, alguns hábitos, né, e gastos podem ser reavaliados, né, pois impactam diretamente no resultado final da sua empresa. O que eu estou dizendo com isso? Que você tem que começar a avaliar quais são os gastos que estão tendo impactos na sua empresa. Quais são os gastos que realmente vão trazer uma certa tipo prejuízo no seu negócio. Em 2022 você vai ter que ter uma análise um pouco mais concreta disso, um pouco mais, até de certa forma, a palavra um pouco mais sincera disso, para que você analise se os gastos realmente que estão impactando em você vão repercutir para 2022, tá? Eu notei outras coisas interessantes aqui também, que eu trouxe também, que eu acho importante falar nessa live. Primeiramente, é preciso fazer um planejamento e colocar no papel o que é custo, o que é investimento, o que é gasto. Então, o que eu peço para vocês? Coloquem no papel o que é custo para vocês, o que realmente é investimento, o que seria o gasto para vocês terem uma forma mais planejada do que vai ser a caminhada em 2022. Então, eu acho interessante: custo, investimento e gastos. Então, pense de uma maneira bem específica nisso. Pense de uma maneira bastante, além de específica, criativa nisso, para que vocês consigam buscar o resultado desejado. Outra coisa. Então, a partir daí, ver onde é possível enxugar esses custos.
onde é que você consegue enxugar de uma maneira mais lógica, né? Você tem os custos, o que você consegue fazer para enxugar eles? O que é aquilo que você consegue enxugar de uma maneira a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? O curto prazo, é interessante que você já vai enxugar e você vai ver já a realidade da alteração do seu custo imediato. O médio prazo, em alguns meses. E o longo prazo, demora um pouquinho mais, alguns meses, né? 1 ano, 2 anos. Mas é interessante você planificar isso de uma maneira lógica, de uma maneira simples, de uma maneira direta. Outra coisa que eu achei interessante também era, a partir daí, você ver onde é possível enxugar e acreditar muita coisa pode ser modificada. Você tem que ter uma certa, como é que se diz, uma certa iniciativa que a coisa pode ser modificada. Você tem que pensar de uma maneira que você acredite, que você se comprometa que isso pode ser modificado, né? Porque essa modificação ela vai gerar um impacto significativo nas contas no final do seu mês. Então, abrace isso, consiga implementar isso, mas abrace isso de uma maneira que você saiba que vai trazer resultado. O comprometimento é essencial para que você tenha uma redução de custo. Sem comprometimento, a redução de custo ela praticamente inexiste, né? Mas eu não estou falando só do comprometimento de você, o responsável, mas também das pessoas que estão envolvidas nisso, das pessoas que são os gestores, os sócios, os próprios donos, ou até mesmo alguma pessoa que está responsável pela área, mas ela tem que se comprometer de uma maneira clara com essa diretriz. Além disso, é fundamental melhorar o desempenho usando estratégias e ferramentas que auxiliem na eliminação de desperdícios. O que seriam as ferramentas, né? Seriam ferramentas que te auxiliam para você monitorar aquilo que você está tendo desperdício. Existem N maneiras de você aplicar essa ferramenta em N tipos de negócios. Porém, você vai ter que analisar qual ferramenta vai te atender da melhor necessidade para o teu negócio. Então, você vai ter que analisar de uma forma que você verifique se essa ferramenta ela é própria para o seu negócio, própria para a sua rotina e própria para o seu produto ou serviço que você realiza. Outra coisa que eu achei interessante. Os desperdícios impactam direta e significativamente os custos, e combatê-los fará uma grande diferença nos resultados da empresa, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Foco nos desperdícios. Que desperdícios você tem? Tantas empresas têm vários tipos de desperdícios. Desperdícios de energia, desperdícios de água, desperdícios de matéria-prima, desperdícios de hora-homem, desperdícios de produção. Então, você tem que avaliar claramente quais são os desperdícios da sua empresa e atacá-los de uma forma enérgica. Então, além disso, é fundamental melhorar o desempenho usando estratégias e ferramentas, como eu disse para vocês. Utilize estratégias e ferramentas para que você evite esses desperdícios. Outra coisa, identificar e combater os desperdícios não deve ser um ato isolado. Eu já falei isso em outras lives, não é um ato isolado, mas um exercício contínuo de olhar para o que você faz atualmente e melhorar. Então, você não deve focar de forma isolada no ataque desses desperdícios. Porque, vamos pensar, eu gosto sempre de usar uma analogia para você verificar o que realmente impacta na tua redução de custo. Vamos supor, se você pensar de uma maneira isolada, vamos supor que você está tendo vários focos de incêndio numa floresta. Se você atacar só um foco no incêndio, o outro vai se propagar. É inevitável isso. É inevitável que o fogo se propague se você atacar realmente só um foco do fogo. Então, se você fizer isso de uma maneira isolada, você não vai conseguir ter o resultado necessário para atacar todo o conjunto de problemas que você tem em relação aos desperdícios na sua empresa. Ok? E outra coisa, você não terá uma organização perfeita após as primeiras mudanças do processo.
Mas com foco na melhoria contínua, na redução de desperdícios da empresa, você terá um aumento contínuo da qualidade, na satisfação do cliente e eficiência, aumentando a lucratividade do seu negócio. Essa organização, ela é feita de uma forma, ela tem que ser inerente ao teu sistema. Eu tive até hoje uma mentoria que eu fiz e eu conversei com a pessoa e eu falei para ela assim, se você não faz um monitoramento do que você está realizando, você não tem como aplicar a mudança. Então, se você não monitora, não tem como você aplicar. Aquilo que é medido, você consegue modificar. Então, é nesse sentido, de você fazer uma medição, de você organizar perfeitamente e poder alcançar um novo passo para essa mudança na sua estrutura de custos, na tua redução de custos. Então, isso é muito importante. Você tem que ter uma noção daquilo que você está medindo, daquilo que você precisa trazer para benefício, para a tua performance, para a tua melhoria de sustentabilidade da tua empresa. Ok? Outra coisa que eu trouxe. Eu vou explicar um pouco melhor por que esse tema é uma oportunidade, tá? Esse tema é de suma importância, porque ele traz a ideia de que custos reduzidos podem garantir resultados positivos, impactando diretamente na lucratividade da empresa. Você tem custos reduzidos, você tem um impacto positivo. Eu conversei uma vez sobre a questão Eu vou passar aqui, eu acho bem interessante sempre desenhar isso. Eu não vou conseguir desenhar hoje, porque na live não tem como fazer o desenho para demonstrar para vocês. Mas o que eu acho interessante é que existe uma situação do teu custo, que ele tem um custo, e abaixo desse custo você tem matéria-prima, overheads, tem outros tipos de custos específicos de mão de obra, impostos, e você tem acima desse custo teu de produção, você tem a margem de lucro e o custo de venda e o preço de venda. Quanto mais você conseguir reduzir esse custo, vamos focar só em matéria-prima, quanto mais você conseguir reduzir esse custo de matéria-prima, você vai ter maior participação da tua margem de lucro. Ela é basicamente orgânico isso. Você diminui um e você aumenta o outro. Então você reduz teu custo e a tua margem ela aumenta. Então ela é orgânica, você consegue fazer de forma lógica isso. Eu vou dar um exemplo hoje que eu pesquisei, que eu achei bem interessante trazer hoje na live, que é a respeito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre. Eu achei que foi um case de sucesso, assim, eu achei interessante trazer para essa live, até para vocês verem que até uma Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, né, uma empresa do governo, consegue realizar algumas reduções de custos específicas. Né? Essa Secretaria Municipal ela obteve uma economia de cerca de R$500 mil através de ações de redução de custo praticadas pela gestão em 2021. Então, eles fizeram todo um estudo em 2021 e praticaram essas reduções de custos. Entre as medidas tomadas estiveram o encerramento e redução dos contratos necessários e o recolhimento e devolução de equipamentos em desuso. Então, eles verificaram todos os contratos que eram realizados, verificaram o que deveriam ser encerrados e o que eram desnecessários e o recolhimento daquilo que eles não estavam utilizando. Então, basicamente, o que qualquer empresa deveria fazer, eles realizaram. E já nas primeiras semanas do ano foi determinada a revisão de todos os contratos existentes. Então, para que fossem mantidos apenas que de fato fossem essenciais ao bom funcionamento da secretaria. Então, eles fizeram uma triagem dos seus contratos e conseguiram verificar aquilo que realmente interessava, aquilo que realmente, não que interessava, mas que fosse mantido aquilo que realmente era essencial à sua operação. E aquilo que não era essencial, que fosse descartado. Ao todo, mais de R$500 mil deixaram de ser gastos pela secretaria. Nenhum prejuízo aos serviços prestados por eles, mais de 20% de redução
nos contratos administrados focados como alvo da economia. Então, eles focaram basicamente nos serviços prestados, não tiveram a baixa de qualidade desse serviço para os seus clientes e ainda reduziram mais de 20% nesses preços. Então, puxa, uma empresa do governo que conseguiu realizar uma redução bastante significativa. Dentre outros contratos reduzidos estão os postos de limpeza e veículos locados. Já entre os encerrados de forma definitiva estão os contratos de impressões, plotagens digitais específicas, de telefonia móvel e linhas de telefonia fixa. Então eles verificaram todos os contratos, que são contratos tipo que às vezes a gente não verifica que vai ter grande impacto na empresa, né? Lembra que eu falei para vocês numa live, não sei se estão lembrados, mas eu vou citar de novo, uma live que eu falei para vocês sobre contratos relacionados a materiais de escritório, que podiam trazer um benefício significativo, que muitas empresas, médias e pequenas empresas, não se atentam a isso. Eles fizeram de uma forma, eles foram para postos de limpeza, veículos locados, e ainda foram para contratos de impressões e plotagens digitais específicas, telefonia móvel e telefonia fixa, e conseguiram uma redução específica que eu estou falando para vocês que é bastante interessante e bastante extraordinária para uma empresa pública, né, do governo. Além disso, tem mais ainda que eles fizeram. Além disso, 35 computadores que estavam em desuso foram recolhidos e devolvidos, o que gerou só nesse item, só no item de computador, uma economia de R$52 mil, só no item de computador. Então, o que eles fizeram? Eles tinham 35 computadores que estavam em desuso e foram recolhidos e devolvidos e gerou nesse item uma economia de R$52 mil nos computadores. Você vê, uma coisa simples que foi feita relacionado a uma utilização de um item que é uma ferramenta de trabalho, né? Uma ferramenta de trabalho administrativa, eles conseguiram uma redução também. E a oportunidade para redução de custos, ela chega a ser quase infinita se você sair um pouco da caixinha. Você sai da caixa, você começa a ver várias oportunidades que devem ser seguidas, devem ser, de certa forma, estudadas para ver se existe algum potencial, alguma utilização que você possa trazer benefício para a tua performance. Certo? Durante o ano de 2021, ações de redução de custos também foram implantadas diretamente na execução dos projetos e obras geridas pela Secretaria. Eles começaram a verificar todas as obras que eles estavam gerindo, eles estavam realizando também para fazer um estudo de redução de custos também, para verificar o que eles poderiam ganhar em função da utilização dessas obras. O exemplo é a política de reutilização de materiais de obras, que, entre outras, encontrou um novo destino. O que eles fizeram? Então, você tem um valor X onde você gasta em obras. Você aplica aquele valor em obras. O restante que tem das obras, eles utilizaram em outras obras do governo. Ou seja, eles utilizaram aquele orçamento que foi realizado, o orçamento não foi utilizado inteiramente, e daí praticamente transferiram para outra obra, que também gera redução de custos também. Porque a outra obra também tinha um orçamento específico, que acabou se utilizando desse material da obra anterior e se beneficiou com uma redução de custos por não utilizar todo o orçamento. Isso, se for pensar para uma empresa pública, é excelente, né? É uma maneira que todas as empresas, tão grandes, pequenas e médias, deviam tratar o seu negócio. E é por isso que eu estou passando para vocês, para pequenas e médias, para a gente aplicar, né, como esse exemplo que eu estou passando como um case de sucesso. E eu sei que você está pensando que não tem tempo para isso, que não tem dinheiro, que o assunto é meio complicado, né? Que você fala, não, mas foi empresa pública, eles têm toda a estrutura, tem toda a infraestrutura para fazer isso, eles conseguem fazer isso de uma maneira mais
mais organizada, eles têm tempo, eles têm dinheiro. Não necessariamente. Não é isso que faz a mudança, não é isso que faz a transição para uma redução de custo. Né? Na verdade, veja só, a secretaria ela focou objetivamente nos contratos, primeiramente, ela focou primeiro nos contratos, e eles começaram o primeiro passo para lidar com seus gastos de compras, de forma estratégica. Está ao alcance de todos isso, até de você de pequena e média empresa, sem gastar um centavo com isso. Então, vamos recapitular de volta. O que essa empresa pública fez? Ela focou nos contratos de compras, analisou os custos que eram inerentes, tanto administrativos, telefonia, custo de limpeza, custo de locação de automóveis. Puxa, ela conseguiu visualizar isso como potenciais de redução de custo. Isso trouxe um benefício enorme para elas. Uma empresa pública que precisa fazer vários tipos de concorrências, de licitações, conseguiu reduzir o custo. Conseguiu reduzir de forma planejada e organizada. A pequena e média empresa privada, ela tem muito mais flexibilidade, muito mais liberdade para fazer isso. De forma rápida e de forma eficaz também. Os cases que eu trago aqui sempre são cases que, para tentar incitar a tua necessidade de mudança, a tua necessidade de redução de custo, a tua necessidade de melhora da tua lucratividade. Isso foca na redução de custo das suas compras estratégicas. Não tem como fugir disso. Uma empresa pública conseguiu perceber isso de forma lógica e conseguiu aplicar. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para vocês, né? Qual seria um jeito de executar isso, né? Eu acho que não seria, não comece de forma pontual. Eu acho que não. Pontual, não. Eu acho que seria uma visão do que você poderá reduzir significativamente de forma geral. Então, não queira grandes resultados inicialmente, em curto prazo de tempo. Não existe pílula mágica para você tomar e o resultado apareceu. Não é assim. Né? Normalmente, os resultados rápidos não trazem continuidade e estratégia proposta. O ideal é trabalhar visando continuidade. E tem uma frase que eu gosto muito, que essa frase eu trouxe porque eu acho ela muito interessante, eu acho ela bem propícia aqui para a live de hoje. Né? Ela fala o seguinte: o que separa o raso do profundo é a continuidade. Ou seja, não adianta avaliar rapidamente se você não conseguir sustentar a estratégia a longo prazo. Então você tem que analisar friamente aquilo que você sabe que não vai ser apenas uma pílula para tirar a tua dor de cabeça. Você tem que resolver o teu diagnóstico de forma sistêmica e clara e exata. Ok? Uma outra coisa que eu acho interessante também é verifique seus custos mais expressivos na realidade da tua empresa e foque neles na redução de custos. Veja o que a relação de impacto com o que pode ser realizado de maneira mais lógica ao longo do tempo. Então, avalie seus custos mais expressivos. O que te deixa mais incomodado? Qual é o teu calcanhar de Aquiles? O que é aquilo que sempre te deixa, que realmente, eventualmente, mês a mês, é aquilo que sempre está apontando como um possível desperdício de dinheiro, uma possível compra mal realizada que impacta negativamente no teu negócio de maneira bastante grande. Então você tem que analisar isso de forma bastante detalhada. E eu vou dizer para vocês uma maneira que eu acho bem interessante para começar isso, né? Para começar os primeiros passos, né? Comece com os valores que eu falei já nessa live, eu vou falar novamente, né? Que eu falo para vocês que eu acho que tem que ser uma coisa que tem que ser focada, seria comece os valores materiais do escritório. Como você compra esses materiais? Se consegue lidar com as negociações a longo prazo, com preço já pré-estabelecido e reduzido, em função do volume que irá comprar?
Isso já é o início de uma nova cultura de redução de custos. Então comece com os materiais de escritórios, analise eles. Primeira coisa que eu acho interessante, já analise os materiais de escritórios e verifique quanto você tem gasto no escritório ano. Você vai ficar abismado às vezes, né, pelo valor gigante que você está gastando. E verifique qual seria a possibilidade de redução de custo de cada tipo de material. Verifique os principais fornecedores desses materiais. Tente barganhar, tente negociar de uma maneira sistêmica com eles, onde você tenha um plano de 3 orçamentos, de prazos, de qualidade, o que está impactando no teu negócio. Comece com esse primeiro passo. Esse primeiro passo já vai te dar iniciativa para você conseguir redução de custos em outros processos, em outros fornecedores, em outros tipos de compras. E daí você criar um sistema que te agregue uma inteligência do que você está comprando, uma condição que você comece a entender se o que você compra está realmente dentro do teu planejamento. Se realmente essa compra ela faz sentido para você ou ela está te consumindo inteiro. Você vende e a compra te consome inteiro. Não, verifique isso. Então faça ponto a ponto. Comece com o mais simples, com o mais tranquilo de ser realizado. Eu sempre falo materiais de escritórios, mas pode ser outro material também, pode ser material de higiene, pode ser materiais de serviços específicos que não são tão mas que você gasta muito. Materiais de manutenção. Então, cada tipo de negócio você pode aplicar o tipo de redução de custo, de análise específica para o seu negócio, para a sua rotina. Pode ser que o material de escritório para você não vai te trazer muito benefício, mas manutenção, né? Higiene, como eu falei, tem empresas que gastam milhões em higiene, milhões de produtos químicos para higiene. E eles devem ser avaliados de forma sistêmica, de forma clara, de forma lógica, pontual e simples para que traga o resultado necessário. Então, essa live de hoje eu trago um pouco mais de atento, um pouco mais de atenção para essa necessidade de você dar o primeiro passo, né? A gente conseguiu perceber uma empresa pública que deu o primeiro passo, com vários entraves, com várias burocracias, uma maneira mais lenta de realizar essas mudanças, e mesmo assim, em um ano, ela realizou uma redução de R$500 mil. É louvável isso, uma empresa pública realizar isso. Então, se uma empresa pública consegue realizar isso em um ano, uma pequena e média empresa consegue também. Só aplicar o passo a passo. Só aplicar o início do passo para que você consiga implementar essas reduções. É isso que eu queria deixar hoje, bem claro. Deixar essa menção de hoje, de que não desistam. 2022 está só começando e que a gente tem muita redução de custos para ser realizada, a gente tem muita coisa para ser feita ainda de forma concreta, de forma lógica, de forma que a gente consiga alcançar nossos resultados desejados. Então é isso que eu digo hoje. Agradeço a todos a presença da live de hoje e vamos buscar redução de custos, porque num país como o Brasil, isso vai ter que ser basicamente, como eu disse antes, um mantra para que a gente faça diariamente isso. Ok? Muito obrigado a todos e até logo.